sou o Chamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a se inscrever no meu canal, clicando no botão vermelho que está aí abaixo, escrito inscreva-se. E peço que você ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. E se ele não te notificar, me siga em minhas redes sociais, que são essas aqui que aparecem na tela, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos. Então mesmo que o YouTube não notifique, eu aviso lá e você pode ver aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. Se você quiser apoiar o canal, todos os detalhes vão estar aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, dados esses recados, vamos pro caso. Lorraine Cox tinha 32 anos na época do caso e vivia em Exeter, uma cidade que fica no Reino Unido, localizada no sudoeste da Inglaterra. Essa cidade é a capital do condado de Devon. A Lorraine viveu na Escócia por um tempo durante a pandemia, junto com sua parceira Elise Fellow. Elas se conheceram no ano de 2008 e se mudaram para a Escócia em 2019. Na época do caso, fazia pouco tempo que a Lorraine tinha voltado para Exeter, pois ela estava com muita saudade de seus familiares e amigos. A família dela a descrevia como uma mulher muito carinhosa, bondosa e gentil, e a parceira dela a descrevia como sua melhor amiga e o amor de sua vida. As duas mantinham muito contato, mesmo Elise tendo ficado na Escócia, pois elas planejavam se casar. Na madrugada de 1º de setembro de 2020, a Lorraine estava voltando para casa por volta da 1h da manhã após ter ido a um bar junto com alguns amigos. A Lorraine havia bebido bastante e no caminho de volta para casa ela foi abordada por um homem. As imagens das câmeras de segurança mostram esse homem seguindo a Lorraine por cerca de 1 quilômetro até ele tomar a atitude de abordá-la. E de alguma forma, que não dá para entender, ele conseguiu convencê-la a acompanhá-lo até seu apartamento. E infelizmente, essa foi a última vez que a Lorraine foi vista com vida. Nos dias que se seguiram, os amigos dela começaram a ficar muito preocupados, pois ela não estava fazendo publicações em seu Facebook, coisa que ela fazia diariamente. A situação ficou bem mais estranha quando ela do nada publicou em seu Facebook dizendo que havia se mudado para a cidade de Plymouth. Essa situação estranha foi relatada para a polícia e no dia 23 de setembro de 2020 ela foi declarada desaparecida e a busca por ela começou. Depois de analisarem as imagens das câmeras de segurança que mostravam a Lorraine junto com aquele homem, os policiais conseguiram identificá-lo e localizá-lo. O homem foi detido e, quando estava na delegacia, ele deu o nome falso de Christopher Meyer, e o homem afirmava constantemente que era um sem-teto. Segundo o que o homem relatou, ele nasceu no Iraque e vivia em uma família muito rígida e em um país totalmente desorganizado. E para completar, devido à sua homossexualidade, ele resolveu fugir de lá para iniciar uma nova vida. Como ele havia dado um nome falso, não demorou muito para que os policiais descobrissem seu nome verdadeiro. O homem se chama Azam Mangori, de 22 anos na época do caso. Como o homem disse, ele realmente veio do Iraque, mas ele não era um fugitivo, muito menos um sem-teto. E claro que ele também não era homossexual, como ele havia dito. No telefone do Azam foi encontrada uma gravação da Lorraine falando sobre um encontro sexual que teve com ele na noite em que ela desapareceu. Depois dessa gravação ser revelada, o homem disse que na verdade era bissexual, e isso não pôde ser descartado porque, segundo relatos, ele também saía com alguns homens. No dia seguinte à prisão dele, as autoridades vasculharam o beco atrás da casa do Azam e lá encontraram os braços e pernas desmembrados da Lorraine Cox. 4 dias depois, encontraram a cabeça e o torso dela em uma área florestal chamada Tift Hill, que fica a 8 quilômetros de onde morava. Infelizmente, devido à decomposição do corpo, o legista não conseguiu determinar qual foi a verdadeira causa da morte. No entanto, acredita-se que ela perdeu a vida devido à asfixia causada por uma camiseta que foi colocada na garganta dela. O Azam, em sua defesa, disse que omitiu alguns detalhes,
porém a Lorraine faleceu por overdose. Como o Azan disse uma coisa, mas a polícia acha que aconteceu outra, temos duas versões para essa história: a versão do Azan e a versão da polícia. Segundo a teoria da polícia, a morte de Lorraine não foi um acidente. Eles acreditam que o Azan atraiu a mulher para seu apartamento já com a intenção de tirar a vida dela. Essa ideia se sustenta devido a alguns vídeos que o Azan postou nos dias posteriores à morte da Lorraine, onde ele aparece fumando e ouvindo música, como se nada tivesse acontecido. Para a polícia, alguém inocente não estaria tão relaxado assim, sabendo do que tinha feito. No histórico de buscas dele no Google também tinha algumas coisas que apontavam Azan como o culpado. As pesquisas dele perguntavam coisas tipo como cavar uma cova com as próprias mãos ou como desmembrar um corpo humano. O detalhe é que isso foi algumas horas após a Lorraine ter perdido a vida. Até esse ponto podemos ver que as ações que o Azan tomou não combinam nem um pouco com as ações que uma pessoa inocente teria, já que, segundo o que ele disse, ele era apenas a testemunha de uma pessoa que teve uma overdose. E para piorar mais ainda, o Azan entrou no Facebook e também utilizou o chip da Lorraine para conversar com alguns amigos e familiares dela, fingindo que estava tudo bem e que tinha se mudado para Plymouth. Ele chegou até mesmo a enviar um emoji do dedo do meio para a companheira da Lorraine, porque a mulher tentou impedir a Lorraine de começar uma nova vida, sem saber que na verdade ela estava falando com o Azan. O homem ficou uma semana com o corpo da Lorraine no apartamento e após esse tempo todo ele finalmente desmembrou as partes do corpo dela, colocou em alguns sacos plásticos lacrados e descartou. A polícia acredita que ele tenha algum tipo de interesse sexual em desmembramento, pois no telefone dele tinha alguns vídeos de homens brigando com próteses de perna. Isso que eu acabei de relatar para vocês é a versão da polícia, porém o Azan conta uma história totalmente diferente. O Azan garante que é uma pessoa inocente, que a Lorraine perdeu a vida de forma acidental e ele só agiu da forma que agiu porque estava desesperado e não sabia o que fazer. O Azan disse que ele e a Lorraine conversaram na rua e ele conseguiu convencê-la a ter uma relação carnal com ele em um beco que ficava próximo à casa dele. Ele confessou que gravou aquele trecho em que a Lorraine fala sobre o encontro sexual dos dois porque ele estava tentando se precaver caso algo desse errado e também lamentou muito por não ter gravado o resto da noite para garantir que era inocente. Ele continuou dizendo que após saírem do beco, eles foram até o apartamento dele. Lá eles beberam mais, usaram muitas drogas e depois fumaram algo desconhecido. O Azan disse que a Lorraine tirou uma substância preta do bolso dela que estava embrulhada em papel alumínio. Ela colocou um isqueiro aceso embaixo do papel alumínio e depois utilizou uma nota enrolada para inalar o vapor que aquela substância estava emanando. Ele disse que quando tentou fazer a mesma coisa que ela fez, ele começou a se sentir muito mal, com ânsia de vômito, então ele começou a ver tudo girando e desmaiou. Um fato importante aqui é que o exame toxicológico da Lorraine comprovou que ela não tinha nenhum tipo de droga em seu sistema na noite em que ela perdeu a vida. Ela tinha sim uma quantidade de álcool, mas era imprecisa. O Azan continuou dizendo que após acordar, depois de ter desmaiado, ele foi até o banheiro e encontrou a Lorraine caída no chão. Ela estava caída ao lado de uma poça de urina. Ele disse que tentou ressuscitá-la fazendo aquela massagem cardiopulmonar, como ele tinha visto nos filmes, mas após começar, ele percebeu que não fazia a menor ideia do que estava fazendo. Eu só me lembro de acordar como se fosse um pesadelo. Eu simplesmente surtei e quando a vi, eu apenas a arrastei para a minha cama porque ela parecia muito fria. No fundo, eu sabia que ela estava morta, mas pensei que ela iria acordar. Essas foram as palavras do Azan sobre esse momento. Quando foi questionado do porquê ele não chamou a ambulância, o Azan disse que estava muito preocupado e tentava a todo momento reanimá-la, por isso ele não pensou em chamar socorro. E ele também disse que não fazia a menor ideia de qual era o número da emergência, que lá na Inglaterra é 999.
Quando ele notou que a Lorraine estava sem vida, ele começou a ver algumas criaturas estranhas saindo da boca dela. E por isso ele colocou uma camiseta para tampar a boca dela para que essas criaturas não saíssem. Posteriormente, o Azam mudou a sua versão, dizendo que na verdade ele tinha visto um líquido saindo da boca da Lorraine e não algumas criaturas estranhas. Ele também revelou que o vídeo que ele postou nas redes sociais, ouvindo música e fumando, era só uma tentativa de sair da depressão. Ele também admitiu que entrou sim no Facebook da Lorraine porque ele queria que as pessoas achassem que estava tudo bem com ela para não irem atrás dele e ele não acabar sendo deportado do país. O Azam disse que em 5 dias a vida dele se tornou um inferno e ele caiu em uma depressão muito profunda. Foi durante essa crise que ele resolveu desmembrar o corpo da Lorraine, já que o corpo já estava começando a feder. Com as inconsistências na história que ele conta e todos os detalhes que ele muda tentando se justificar, a defesa dele acabou ficando muito difícil. É dito que o Azam passou muitos dias vendo vídeos de médicos fazendo amputações para que ele pudesse fazer a mesma coisa com a Lorraine. E segundo o que foi revelado, o processo que ele fez foi muito bem feito. Se a história de morte acidental da Lorraine for verdadeira, o Azam fez tudo errado ao desmembrar e descartar o corpo dela, ao invés de pedir a ajuda das autoridades. Pois ao fazer isso, tudo ficou contra ele e ele acabou sendo condenado a 20 anos de prisão por homicídio. O julgamento dele durou 5 semanas, mas o júri só precisou de 5 horas para deliberar e considerá-lo culpado. A perícia não conseguiu encontrar nenhum indício de que a Lorraine tenha sofrido algum tipo de violência antes de perder a vida, e eles também não conseguiram achar nenhum vestígio de morte por overdose ou algum tipo de doença, mesmo a Lorraine tendo diabetes. Essa história ela é bem confusa porque não dá para entender realmente o que aconteceu e como aconteceu, ao mesmo tempo que a história do Azam não faz muito sentido, mas também não foi provado pela perícia que de fato ele tirou a vida da Lorraine, só é provado que ele desmembrou e descartou o corpo dela. Então é uma coisa que não dá para cravar que ele realmente seja o culpado, mas devido a tudo o que ele fez, tudo apontou para isso e por isso ele foi condenado à prisão. Então eu espero que vocês tenham gostado da forma como eu narrei esse caso e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, manda para todos os seus amigos, me siga em minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!